Aê, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, galerinha do TikTok, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar das baixas que vai ocorrer no Santos e eu, como São Paulino, se eu aproveitaria algum atleta pro tricolor, se eu gostaria de ver algum desses jogadores no São Paulo Futebol Clube. Vamos lá que eu até marquei aqui alguns nomes principais, né, que estão de saída da equipe do Santos. Vamos lá. Marcos Leonardo, atacante do Santos. Cara, sinceramente, eu como São Paulino, jamais iria querer ver o Marcos Leonardo no São Paulo, principalmente por tudo que a mídia divulgou. Um atleta que no jogo contra o Atlético Paranaense foi para gandaia, foi para bebedeira, chegou depois alcoolizado no treino do Santos, sempre se achou um dos donos da equipe do Santos. Então assim, é um jogador problemático, o seu extra-campo, né? O seu fora de campo traz muitos problemas. Internamente, né, o futebol em si é um bom atacante, não é nenhum ótimo atacante, não é nenhum excelente atacante, é um atacante nota 6,75, vamos dizer assim, passa de ano, faz o beabá, provavelmente está saindo do Santos. Eu acho que é um jogador que vai continuar aqui no Brasil e acho que esse tipo de atleta se daria muito bem com Renato Gaúcho. O Grêmio está precisando de atacante, então eu acho que o Grêmio deveria ir atrás do Marcos Leonardo, porque acho que casa. Ele, Grêmio, Renato Gaúcho sabe conduzir esse tipo de atleta, então ele no Grêmio daria muito certo. No São Paulo eu não gostaria de ver. Jean Lucas, muita gente falou do Jean Lucas ou pegou ele como para Cristo. Eu particularmente falando, não acho que o Jean Lucas teve algum problema no rebaixamento do Santos. Não teve problemas talvez interno, uma discussão ali ou outra ali, acho que possa ter acontecido, mas um jogador que o lado pessoal dele atrapalhar no lado da carreira, não vejo um jogador dessa maneira não, e acho que se eu sou São Paulo, é um cara que eu iria atrás, eu gostaria de ver sim no São Paulo, é um bom meio campista, bastante articulado, rápido, chuta forte, até deu preferência para o Santos quando voltou, porque o Flamengo estava em cima dele. Ele falou, não, quero voltar para o Santos para ajudar a afastar o clube que me revelou dessa zona de rebaixamento. Então pegar o Jean Lucas como para Cristo, aí eu achei errado. Talvez ele só está saindo do Santos pelo alto salário, que é um jogador de nível de Série A, jamais jogaria uma Série B. O Jean Lucas pelo alto salário, né? O Santos vai ter que se o Santos tinha uma folha salarial de 10 milhões, na Série B ele vai ter que ter uma folha salarial de 2 milhões. Então assim, é uma diferença brutal no salário dos jogadores. Vamos falar de Nonato. Cara, o Nonato, desde quando ele surgiu na equipe do Internacional, né? Acho que foi no Internacional que ele surgiu. Sempre um jogadorzinho assim que eu olhava e falava, pô, interessante, é bonzinho de bola, né? Foi pro Santos, não conseguiu fazer muita coisa. Aliás, ele jogou fora, depois voltou pro Santos, não conseguiu. É um jogador para compor elenco, né? Jogador para compor elenco, pela base que eu tenho no São Paulo, é um jogador que eu descarto. Se eu sou São Paulo, não contrataria, não gostaria de ver Nonato com a camisa do São Paulo. Dodi, o volante Dodi, acho que esse daí foi revelado também no Fluminense. Esse até chegou antes mesmo de ir para a equipe do São Paulo, quando ele estava ainda no Fluminense. O São Paulo sondou esse jogador, o São Paulo consultou esse jogador para fazer uma contratação. Na época do Fluminense ele estava estourado, muita gente gostava do estilo de jogo dele, gosta ainda do estilo de jogo dele. Se eu sou São Paulo, é um jogador que eu sondaria sim, iria atrás para ver quais são as possíveis chances de contratação do atleta, um salário baixo, para compor elenco, para um volante que tem uma boa saída de bola e tem uma boa marcação, por que não? Se for só para compor elenco, tá tranquilo. Talvez esse daqui seja o nome principal, João Paulo, goleiro. Para mim, do Santos, ele sempre foi o goleiraço. Para mim, goleiraço. E em muitas
oportunidades, no meu ponto de vista, ele merecia até mesmo a convocação para a seleção brasileira, ser chamado pelo menos umas 2 ou 3 vezes, eu acho que ele merecia ser convocado. Contrataria para o São Paulo? Não. Por quê? Temos Rafael, que está fazendo uma boa campanha no São Paulo. Goleiro, para você ter reserva, eu prefiro ter o reserva da base. Prefiro ter o menino da base como reserva do que ter um segundo goleiro ali ganhando um cachê altíssimo, que o João Paulo não viria para o São Paulo, sei lá, ganhando aí 200, 300 mil de salário. Não viria ganhando isso. O João Paulo iria exercer aí, sei lá, 700, 650 mil, né, no São Paulo. Então eu prefiro ter um jogador ali da base que ganha uns 100 mil no máximo, como um segundo goleiro. Vamos pegar o Jandrei, que deve ganhar uns 300, 350 mil. Prefiro ter o Jandrei do que ter o João Paulo, né? Meu ponto de vista, mas é um goleiraço que facilmente pode ser titular de qualquer outra equipe aqui no Brasil. Ressalto, muito melhor que o Rossi, goleiro do Flamengo, tá? Se o Flamengo fosse esperto, o Flamengo investiria lá no João Paulo agora e ficava com o Rossi como segundo goleiro. João Paulo é um goleiraço. Soteldo, esse nunca mais nem pintado de ouro, muitas equipes já caíram fora dele, né? É um jogador extremamente problemático com a questão administrativa, a questão de gerenciamento de jogadores ali. Para os técnicos, eu acho que é um dos piores jogadores assim para se trabalhar junto, é o Soteldo, porque toda vez tem polêmica dele, toda vez tem encrenca, tem alguma reclamação, tem alguma coisa envolvendo o Soteldo. Então, eu, pro São Paulo, jamais contrataria. Sabem quem o Soteldo daria muito certo? Bahia, com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni sabe trabalhar com esse tipo de jogador, ou até mesmo com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, meu ponto de vista, tá? Lucas Lima, pra mim, aí é um nome que... Lucas Lima, sei lá, vai para um Cuiabá da vida, vai para um Goiás. O Goiás não, porque foi rebaixado, mas que nem um Cuiabá. Talvez seria um clube interessante para ir trabalhar. Nem no Fortaleza o cara conseguiu dar certo. Então, assim, ele só teve um momento dele no Santos e um pequeno momento ali no Palmeiras e a carreira dele se encerrou. Infelizmente, é um jogador que se perdeu, no meu ponto de vista, que tinha muita bola pela frente, mas escolheu caminhos errados, no meu ponto de vista. Ele é um cara que ficou muito vaidoso, muito frescurento dentro do futebol e o mercado dele se afundou. É isso, moçada. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!